Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso, onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e condenadas perante 193 nações. Abuso judicial. Como se não bastasse, a Câmara aprovou em primeiro turno a polêmica PEC da blindagem, que limita o poder do Judiciário e dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre prisões e investigações de parlamentares. É o retrato de um Brasil em ebulição. Denúncias contra ministros, num país em que cada manchete parece superar a anterior. Olha, meus amigos, o jogo virou de vez, porque Brasília está pegando fogo. A anistia foi aprovada, a PEC da blindagem já passou, e isso significa um duro golpe contra a perseguição política que vinha sendo feita no Brasil. E o clima esquentou no STF. Barroso chorou, falou em ligação com os Estados Unidos e tentou justificar a censura, mostrando claramente o desespero da corte diante dessa virada histórica. E não para por aí não, gente, porque o fim de Xandão está cada vez mais próximo, porque até mesmo lá fora, Trump já articula uma estratégia surpreendente para inocentar Bolsonaro e colocar Moraes contra a parede e até mesmo condená-lo. Quem achava que Xandão ia escapar ileso, caiu do cavalo. Ele está em pânico absoluto depois de tudo que vazou. Eu te pergunto, você acredita que chegou a hora de Xandão finalmente pagar por tudo que já fez? Fique comigo até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje é fortíssimo e pode mudar completamente os rumos da nossa história. Antes de eu mostrar esse vídeo para vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Chegando a 1 milhão, você pode ser o ganhador. O Brasil está pegando fogo, minha gente. A anistia avançou e a aprovação da urgência mostra que o jogo realmente começou a virar contra os abusos do STF. Dentro da própria Câmara teve até deputado puxando o Pai Nosso, porque sabem que essa decisão é histórica. Para quem ainda não entendeu, essa anistia é o símbolo da resistência contra a perseguição política que marcou os últimos anos. Então comenta aqui, você está do lado da anistia? Eu quero ver a sua opinião, porque isso mexe com todos nós. Pessoal, depois aqui da aprovação da urgência da anistia, pontos importantes. Antes da votação a gente orou e após também da votação a gente orou. Porque eu acredito que se o Senhor não estiver na frente, nada prospera. Se você não acredita, enfim, no mundo espiritual tudo bem, mas sabe que Ele acredita em você. E o segundo ponto é de que o trabalho ainda não terminou. É óbvio que a gente fica muito feliz, porque há poucos meses isso seria impossível, pautar a anistia. E mais impossível ainda de ter uma aprovação tão relevante quanto essa de 311 votos. Então o dia de amanhã a Deus pertence e a gente vai conseguir, continuando, né, a lutar pelo impossível. Mas não para por aí, porque logo depois vimos uma cena inédita. Barroso choramingando, Barroso chorando, tentando justificar a censura que ele mesmo ajudou a consolidar. E não adianta tentar enganar ninguém. Quando um ministro do STF chega a esse ponto, é porque a corte está sentindo o peso da pressão popular e política, ou até mesmo internacional. Eles estão em desespero diante dessa virada histórica. Veja comigo esse trecho e me diga, você acredita que o STF ainda tem condição de manter a máscara depois disso?
Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o choro do Barroso. Meu amigo Barroso chorou hoje no STF, lembrando da relação dele com os Estados Unidos. Mas para deixar documentado, todos os meus sentimentos em relação ao país são bons, tenho relações acadêmicas, amigos queridos, admiro pessoas, admiro as instituições. Pois é, Barroso, é isso daí mesmo. Realmente os Estados Unidos é um país admirável. Quem está falhando em se dar o respeito é o próprio STF com esse processo absurdo contra Bolsonaro que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Ele chegou a ter a pachorra de dizer que não há censura no Brasil. Como não há censura? Cadê o canal do Terça Livre, Barroso? Deixa eu chegar aqui no canal do Terça Livre. Onde é que está o canal do Terça Livre? Não tenho como acessar. Por quê? Por causa da censura do STF. Vamos entender esse caso aqui porque isso mostra um ponto muito importante que eu falo sempre. Quem acha que esse pessoal não está sentindo nada, não nem sentindo. Magnitsky não doeu nada. Eu visto. Ninguém se importa de ver o Mickey e o Pateta. Se você acha que esse pessoal não sentiu, você está errado. Não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. Mais uma vez, muito mais importante do que o que ele está falando é como ele está falando. Repara a tristeza dele, ele todo consternado, abatido, uma joelheira enorme aqui, todo abatido nessa história, dizendo que não, que negócio das sanções, doeu. O cara sentiu com certeza. Só que o desespero do STF não para por aí, porque o fim de Xandão está cada vez mais próximo. Fontes internacionais já falam de uma estratégia surpreendente de Donald Trump para inocentar Bolsonaro e colocar Alexandre de Moraes contra a parede e até mesmo condená-lo. Quem acreditava que Moraes ia escapar ileso? Como eu já disse, caiu do cavalo, porque a pressão agora vem de fora e de dentro, e o pânico já tomou conta dos bastidores. Você acha que Trump pode ser o fator decisivo para virar essa história de uma vez por todas? Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre a dramática escalada internacional no caso da condenação do ex-presidente Bolsonaro, que agora se prepara para chegar ao mais alto fórum diplomático do mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A declaração bombástica de Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, representa uma escalada sem precedentes na crise diplomática desencadeada pela condenação de Bolsonaro. Em uma entrevista concedida a um seleto grupo de jornalistas estrangeiros em Washington, Miller foi surpreendentemente direto sobre os planos da Casa Branca para interferir diretamente no caso. O presidente Trump está pessoalmente indignado com o que considera uma farsa judicial politicamente motivada contra um aliado crucial dos Estados Unidos, afirmou Miller. Não se trata apenas de defender Bolsonaro, mas de defender princípios fundamentais do Estado de Direito que estão sendo sistematicamente violados no Brasil. Mais impactante ainda foi a revelação de que Trump planeja usar a tribuna da 82ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá entre 23 e 29 de setembro em Nova York, para denunciar internacionalmente a condenação de Bolsonaro. Segundo Miller, o presidente americano dedicará parte significativa de seu discurso, programado para o dia 23, para expor o que considera graves violações do devido processo legal no julgamento brasileiro. Será um momento histórico nas relações internacionais, previu o advogado. Pela primeira vez, um presidente americano usará a tribuna da ONU para contestar diretamente a legitimidade de um processo judicial de outro país democrático. Mas, de acordo com fontes do Departamento de Estado, a equipe de Trump está preparando um dossiê detalhado para ser distribuído a todas as delegações presentes na Assembleia Geral, documentando o que consideram irregularidades processuais graves no julgamento de Bolsonaro. O objetivo é criar um constrangimento diplomático massivo para o Brasil e isolar internacionalmente os ministros responsáveis pela condenação, revelou um funcionário americano. A notícia da intervenção planejada de Trump na ONU caiu como uma bomba nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes internas, os ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin,
foram informados sobre a estratégia americana e imediatamente entraram em modo de crise. O pânico é total, descreveu um assessor próximo a um dos ministros. Uma coisa é enfrentar críticas domésticas ou até mesmo sanções econômicas individuais. Outra, completamente diferente, é ter suas decisões judiciais expostas e condenadas perante o mundo inteiro no mais importante fórum diplomático global. A primeira reação concreta foi o cancelamento imediato de viagens internacionais que estavam programadas para o final. Fontes confirmam que pelo menos 2 dos ministros condenadores tinham compromissos acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa que foram abruptamente desmarcados nas últimas 24 horas. Existe um temor real de constrangimento internacional, explicou um funcionário do STF. E ainda tem mais, gente, porque a PEC da blindagem foi aprovada na Câmara. E é outro golpe contra o autoritarismo. O que ela faz? Ela garante que deputados e senadores não sejam jogados na cadeia de forma arbitrária pelo STF. A esquerda está tentando demonizar essa PEC, dizendo que é impunidade, mas a verdade é clara, isso é proteção contra a perseguição política. Isso é defesa da democracia representativa e é justamente o que impede ministros togados de usarem o poder para calar parlamentares que defendem o povo. A proposta de emenda à Constituição, a PEC número 3/2021, apelidada de PEC da blindagem. O texto obteve 353 votos favoráveis e 134 contrários. Críticos apontam que a medida representa um retrocesso institucional por reduzir o alcance do judiciário e abrir espaço para a impunidade de políticos. Mas os defensores afirmam que a PEC fortalece a autonomia do legislativo e garante proteção contra eventuais perseguições políticas. O texto ainda vai passar por segunda votação na Câmara antes de seguir para o Senado. Macília, você acha que isso vai resolver o problema do legislativo ficar nas mãos do judiciário? Olha só, essa questão da PEC, né, que tem sido chamada de blindagem, a gente precisa entender qual é o problema. Qual é o problema disso? Se você for olhar, até historicamente, onde que surgiu o foro privilegiado, que é a grande questão que está por trás dessa PEC da blindagem. O foro privilegiado surge lá no Império, na Constituição de 1824, isso já era tratado. E qual era o problema? Eles queriam jogar todos os julgamentos para o STF para que não houvesse pressões regionais, juízes locais pressionassem os parlamentares. Ou seja, era uma forma de proteger a função do parlamentar. Com o tempo, isso perverteu-se por completo. Hoje em dia, tudo no STF há uma concentração demasiada de poder e eles conseguem exercer também pressão. Então aquela pressão regional de lá de trás vira agora uma pressão federalizada, vamos dizer, nas mãos do STF. Os parlamentares estão na mão do STF, e isso precisa ser resolvido de alguma forma, e é isso que essa PEC tentou resolver. O problema é que no Congresso as coisas se perdem, né? Você tem uma intenção inicial e aquilo acaba se perdendo. Então o foro privilegiado, que era o alvo, ou que deveria ser o alvo, a restrição ao foro privilegiado, a diminuição do seu alcance, bom, eles ampliaram o foro privilegiado. Agora o foro privilegiado também pode atingir presidentes de partidos políticos. No entanto, eles conseguiram algo que, a meu ver, pode ser muito bom, mas também muito ruim, que é a necessidade de que haja uma autorização prévia do Congresso, da Casa Legislativa, para processar criminalmente um parlamentar. Isso é bom por quê? Porque tira do alcance do STF a possibilidade de criminalizar todo mundo. Por outro lado, também estimula um monte de parlamentar, vamos dizer o termo aqui correto, parlamentar malandro, né, a nunca ser alcançado por nenhum julgamento criminal. Então é uma medida que deveria ser corrigida porque tem uma intenção que foi pervertida com o passar do tempo. Amigos, depois de tudo isso, fica claro que o sistema está balançando. A anistia avançou, a PEC da blindagem foi aprovada e o STF mostrou desespero com Barroso chorando. E até mesmo no exterior já existe movimento. Trump preparando uma estratégia para poder inocentar Bolsonaro e colocar Xandão contra a parede. O que antes parecia impossível, agora está na mesa. O fim de Xandão pode estar mais próximo do que nunca.
a blindagem dos parlamentares, a pressão popular, a reação internacional, tudo aponta para uma virada histórica. E aí eu pergunto a você, você acredita que com a anistia, com a PEC da blindagem e com a pressão vinda dos Estados Unidos, chegou a hora de Xandão finalmente cair e pagar tudo que ele fez contra o Brasil? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, porque a sua voz faz parte dessa luta. E claro, né, gente, por favor, deixe o like para esse vídeo e também participe do nosso sorteio se inscrevendo aqui no canal. Quando chegar a 1 milhão, pode cair 5 mil reais na tua conta, você pode ser o sorteado. Deus abençoe você, inscreva-se no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!